que se celebra na quinta-feira da Paixão. Ora, quando nós pensamos, de fato, na última ceia ou Santa Ceia, nós podemos chamar a atenção para esse ponto da fé e da tradição cristã a partir de vários ângulos. E uma das formas de abordar essa temática é justamente olhando para a Eucaristia a partir da questão da história da salvação. Ou seja, além da história comum, humana, nos acontecimentos de guerra ou de paz, naquilo que o ser humano vai realizando no decorrer da sua existência, existe uma história que também permeia tudo isso, só que ela é feita e realizada a partir das intervenções de Deus, das maravilhas de Deus no nosso mundo, no nosso tempo, justamente para nos salvar, para nos ajudar a retornar à casa do Pai, digamos assim. Portanto, olhando a Eucaristia a partir dessa perspectiva, interpretando a Santa Ceia a partir dessa perspectiva, nós podemos então entender que, de fato, a Eucaristia está no tempo. Mas ela está no tempo de três formas e três maneiras diferentes. Ela está no tempo enquanto figura, ela está no tempo enquanto acontecimento e ela está no tempo enquanto sacramento. Ou seja, se nós pegamos ali a tradição judaica e os textos do Antigo Testamento, nós vamos encontrar justamente a Eucaristia como tipo, como figura de algo. Se nós já olhamos no Novo Testamento e tudo que Cristo vivenciou, nós já olhamos então a partir dessa ideia da Eucaristia no tempo, não mais como figura ou como tipo, mas como acontecimento, como realidade. E se nós também olhamos a Eucaristia a partir dessa realidade da Igreja, presente na Igreja, enquanto sacramento, numa unidade profunda que está ali, nesse grande mistério revelado por Cristo e vivenciado por Ele. Ora, o que significa a Eucaristia presente no tempo enquanto figura? No Antigo Testamento, nós vemos ali muitas figuras da Santa Ceia, da Eucaristia. Nós vemos o maná, o povo de Deus andando no deserto com fome e, portanto, Deus manda o pão descido do céu. O pão que vem do céu para alimentar, fortalecer o povo de Deus. O maná, portanto, do deserto, ele já é uma prefiguração da Eucaristia. Da mesma forma, se nós pegarmos o sacrifício de Isaac, Abraão que sobe ali o monte para sacrificar o próprio filho a Deus. O sacrifício de Isaac, portanto, é também uma figura da Eucaristia. A sua dimensão sacrificial. Ou seja, se o maná aponta para o pão, para o alimento, Isaac apronta para a ideia de sacrifício. Mas talvez a grande figura ali no Antigo Testamento é justamente o quê? A Páscoa vivenciada pelo povo hebreu. Povo que foi escravo no Egito, na terra do faraó, que teve tantos problemas e dificuldades e tantos sofrimentos, tantas dores. E, portanto, povo de Deus, que de fato, liderado
por Moisés, vai sair da terra da escravidão, passando pelo Mar Vermelho, para de fato caminhar até a terra prometida. Mas antes disso acontecer, nós temos ali, portanto, no contexto dessa Páscoa, justamente essa ideia de passagem. Fazer a passagem da terra da escravidão para a terra prometida da liberdade, da vida. Mas o faraó não queria deixar nada disso. Queria continuar ali, né, escravizando aquele povo. Ocorre de fato o processo de endurecimento do coração do faraó. E ali Deus manda as pragas. E a última ação é o anjo exterminador. E o que é interessante nesse contexto é que aqueles que realmente seriam poupados deveriam ter uma marca na porta da sua casa. A marca do sangue do Cordeiro. E o anjo passando, olhando nas portas, as casas que estavam marcadas com esse sangue foram poupadas. É interessante como os padres da igreja, no início do cristianismo, nos primeiros séculos, eles refletiam liturgicamente sobre isso, né? Ó anjo, o que vistes quando olhastes aquela porta? E o povo respondia como se fosse um anjo. Vimos o sangue do Senhor. Vimos o sangue do Cordeiro imolado. Então veja que nesse contexto da Páscoa judaica, nós temos justamente aí muitos elementos, ou seja, justamente por isso que nosso Senhor vai ser chamado de Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Porque justamente deu a sua vida e derramou o seu sangue pela nossa salvação. Então aquele cordeiro que foi imolado no Egito e usar o seu sangue marcando as portas, era uma prefiguração do verdadeiro cordeiro, que de fato iria derramar o seu sangue por nós. O que é interessante é que na época de Cristo, a Páscoa dos judeus ela era celebrada em 2 momentos. No primeiro momento, mais ou menos na parte da tarde, era celebrado ali o quê? Pegava-se um cordeiro e imolava-se. Ou seja, ocorria um sacrifício no templo. Pegava-se de fato o animal, ocorria a imolação, né? E oferecia ali esse tipo de ritual e sacrifício no templo. Mas à noite, pegava-se, portanto, a carne, né? Aqueles elementos ali, do animal, do cordeiro que foi sacrificado. E à noite, então, se alimentava disso e de outros, né, outros produtos, outros alimentos. Mas o que é interessante é justamente isso, ou seja, primeiro há um tipo de sacrifício no templo, onde o sacerdote oferecia aquilo, né, no templo de Jerusalém, os santos dos santos, e depois, mais à noite, aquilo era distribuído para todas as famílias. E o pai, naquela noite, ele então, aquele pai de família, em todo esse ritual, toda essa dimensão litúrgica judaica, ele tinha ali essa autoridade, essas vestes, né, como sacerdotais, e ele contava para as gerações futuras, para quem estava ali participando, ele procurava contar as maravilhas de Deus para com o seu povo. As intervenções e bênçãos e tudo que Deus fez. E, portanto, relembrando principalmente a escravidão no Egito, a saída do Egito, essa passagem da morte para a vida, explicitando sempre a bondade de Deus. Por isso que, num primeiro momento, comendo ervas amargas, para entender como que o povo, né, viveu toda a escravidão, a dor e o sofrimento, principalmente devido às suas infidelidades a Deus, mas como que Deus, na sua infinita bondade, perdoou e mesmo assim libertou o povo da escravidão do Egito.
E vai se estabelecendo ali já toda uma ideia de memorial. Memorial não só no sentido de lembrar e recontar a saída do Egito, mas também, repito, várias outras intervenções, né, e maravilhas que Deus fez a favor do povo eleito, do povo escolhido. Ora, quando nós continuamos essa meditação e adentramos as Escrituras cristãs, o Novo Testamento, nós vemos evidentemente a presença lá da questão da temática